Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes do canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos. Você que acompanha o nosso trabalho, nesse momento nós aproveitamos para agradecer a você, dizer que você, é a razão de nós estarmos aqui preparando esses vídeos, para que assim possamos compartilhar com vocês, a experiência que nós temos alcançado por intermédio do nosso relacionamento com Deus, do nosso ministério, o ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos. E aí nós compartilhamos a cada vídeo, a cada estudo, nós compartilhamos. Continuamos abrindo oportunidade para vocês que queiram compartilhar, participar mais diretamente deste trabalho. Você pode deixar lá nos comentários, no rodapé do vídeo, você pode deixar seu comentário. Mandar um abraço para o meu irmão Antônio, ali da Pibigorde, em Rio Doce. Um abraço, ele que tem sempre participado conosco. Sua palavra, meu irmão, tem sido uma força para que nós continuemos aqui, este trabalho. E você que ainda não teve essa oportunidade, pode participar juntamente conosco, Você que não é crente, você que não é salvo em Jesus Cristo ainda, você também é bem-vindo em nosso canal, E para vocês também nós elaboramos esse trabalho, esses estudos, para que você, assim como nós, tenha a certeza da permanência de Jesus Cristo na vida de vocês. Sabemos que quando o homem ora, com fé, Deus atende. Mas Deus se agrada de um coração contrito e de um coração quebrantado. E à medida que nós nos envolvemos com a sua palavra, o Senhor ele nos garante uma vida de santidade. E é justamente sobre santidade que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, de refletir um pouco justamente sobre esse tema, o tema da santidade. Continuamos estudando as cartas de Paulo, em 1 Tessalonicenses, e hoje nós refletiremos nos capítulo 4 e versículo 5, que são os dois últimos capítulos de 1 Tessalonicenses. Dizer que nós, enquanto povo de Deus, enquanto aqueles que buscam realmente uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, nós temos vivido em dias difíceis, num mundo difícil, um mundo em que é exigido do crente, daquele que crê em Deus, que confessa Jesus Cristo como Salvador, uma postura, uma vida de santidade, ou seja, a virtude que vem da santidade numa sociedade idólatra e sexólatra. E essa é uma palavra nova que nós temos visto, temos lido, a palavra sexólatra, ou seja, o sexo como um instrumento de adoração, da busca pelo prazer. Então, crente, aquele que teme verdadeiramente a Deus, ele deve buscar para si uma vida de pureza, e pureza também, pureza sexual. Não apenas a pureza espiritual, mas também a pureza sexual, a pureza do corpo, porque bem sabemos que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Também outros valores precisam ser aproveitados. Precisamos evitar de iludir, de enganar os nossos irmãos com palavras maliciosas, com sinais maliciosos, com palavras também de bajulação, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que lisonjeia o seu próximo arma uma arapuca diante dos seus passos. Portanto, o apóstolo Paulo nos encoraja a igreja a uma vida de santidade, a uma vida de prática de amor fraternal e ao trabalho na obra de Deus. Essas três considerações iniciais gostaríamos de introduzir no início dessa breve reflexão. E dentro dessa perspectiva, gostaríamos de destacar o primeiro ponto, onde o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, e a oportunidade que os irmãos têm de abrir também as suas Bíblias e acompanhar os nossos estudos. Aqui nesse primeiro tópico, o apóstolo Paulo ele faz recomendações pastorais. E aqui é uma palavra de pastor para pastores. E nos versículos, capítulo 4, versículos de 7 a 9, nós lemos o seguinte: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que rejeita estas coisas,
não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Né? Então aqui, o pastor, como um obreiro, um servo de Deus, ele deve estimular a sua igreja ao amor fraternal entre os irmãos, promover a concórdia, promover o bem-estar no seio da igreja. Também encorajá-los a uma vida pacífica, buscar soluções para as possíveis queixas, problemas, né, com sabedoria. Uma vida de trabalho, né, e um conceito bom diante da comunidade eclesiástica, bem como da comunidade secular, a comunidade social. Então, o pastor ele deve cultivar essas virtudes no seio da sua igreja, viver com prudência para a os de fora, né? Porque os dias são maus. Então, essas são algumas virtudes que o apóstolo Paulo ele recomenda, né, como postura para os pastores de nossas igrejas. Então, recomendações pastorais para pastores e para aqueles que almejam também o ministério da palavra, o ministério pastoral. No segundo momento, né, nós vemos nos versículos de 14 a 19, o apóstolo Paulo diz que viver em santidade, esperança quanto à vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a santidade ela deve ser a base para a ética cristã, para os relacionamentos cristãos. Então, nos capítulos 14 a 16, nós lemos: pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais instruções que o apóstolo Paulo dá à sua igreja, ali originalmente a igreja de Tessalônica, mas essa palavra ela foi escrita nas Sagradas Escrituras, para que também ela chegasse até nós. Ou seja, a santidade como uma base, um preparo, uma credencial para a vinda de Jesus Cristo. E aí a palavra grega parousia, ou parousia, né, fazendo referência justamente à vida do crente, à vida do servo, do povo de Deus, no aguardo da vinda de Cristo. Então a santidade ela é uma credencial para os que dormem em Cristo Jesus. Para os que estarão vivos, experimentarão o arrebatamento. Tanto os vivos quanto os mortos ouvirão o som da trombeta e o brado de voz do Senhor Jesus numa convocação para os eleitos. E nesse dia em diante, né, nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, seremos a igreja agora gloriosa, porque reinaremos com Jesus Cristo, como Senhor, por toda a eternidade. Então essa mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem para trazer esperança, consolo e encorajamento à igreja de Cristo. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos consolar uns aos outros, vivendo em santidade e em esperança, aguardando a vinda de Jesus Cristo e o tão glorioso dia. O terceiro ponto que destacamos, né, dentro dessa perspectiva da santidade como uma base para a ética cristã, vai falar justamente da ressurreição dos santos. E aí nós encontramos já no capítulo 5, versículos de 3 a 5, e Paulo vai nos falar justamente acerca deste tema. A vinda do Senhor é certa e repentina. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vê as dores de parto a que está para dar à luz. De nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas,
para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, estaremos preparados, deveremos estar preparados para que no dia da vinda de Jesus Cristo, no dia da grande ressurreição, não é, nós estejamos preparados. No último capítulo, que é o capítulo 5, Paulo ele trata do ensino escatológico sobre a vinda de Jesus Cristo. Evidentemente que o estudo da doutrina da escatologia, ela não se resume apenas a esse texto. Há outros textos que a palavra de Deus ela corrobora com o dia da vida de Jesus Cristo, com o dia da ressurreição, não é? Então, diante dessa palavra, diante desse tema, a Igreja de Jesus Cristo ela é chamada a viver em vigilância, atento ao que diz as Escrituras e ao que está ocorrendo na nossa sociedade. Precisamos estar atentos, né, para tudo que acontece, de maneira sóbria, né, equilibrada, sensata, analisando, ponderando as ocorrências do dia a dia de nossa sociedade, do dia a dia de nossa igreja, mas acima de tudo, preparadas proclamando a palavra de Deus. Portanto, para os crentes, esse dia será um dia glorioso, um dia de vitória e um dia de grande alegria, onde estaremos nos encontrando com o nosso Jesus ali nas nuvens. Não é? E veja como é importante esse tema, a reflexão sobre o tema da santidade, algo que a gente precisa viver a cada dia. O quarto ponto que nós chamamos a atenção dos irmãos sobre esse texto, vai falar lá, não é? No capítulo 15, capítulo 5, versículo 11, quando fala: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Né? Cultivando um bom relacionamento dentro da igreja, vivendo em fé, em esperança, em amor. Quando nós já vimos lá, Paulo falando aos primeiros Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13. Portanto, a igreja deve promover o crescimento dos irmãos pela palavra, pela graça, pelo conhecimento, pela virtude ou poder, pela santidade, pelos dons, pela fé. Né? Se cada cristão, cada crente, né, viver a sua vida em santidade, uns estarão edificando, construindo a fé uns dos outros. O cristão ele deve viver na expectativa da vinda de Jesus Cristo. Porque se nós pensarmos que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus ele pode vir, certamente nós estaremos trilhando caminhos seguros, caminhos conforme a sua santa vontade. No quinto e no último ponto a refletir, nós lemos lá que no capítulo 5, no versículos de 12 a 14, nós lemos sobre diversos preceitos de Paulo. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais como amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Não é? E aqui a gente vai falar justamente da prática da vida eclesiástica, como nós temos nos conduzido diariamente nos nossos arraiais, nas nossas igrejas. O trato entre membros e a liderança da igreja, sempre a igreja estando sujeito, não é, ao temor do Senhor, na obediência da autoridade delegada aos pastores em particular, mas também a toda a liderança, sabendo que todo poder ele vem do Senhor. Na relação dos membros entre si, na ética cristã, uns respeitando ao outro, mesmo quando há necessidade de admoestar, de repreender, que isso seja feito de maneira bíblica e que seja feita com amor. Né? De cada membro com Deus, ou seja, falamos aqui de espiritualidade. Precisamos cultivar uma vida diária de oração, de leitura da palavra, de meditação, ou seja, desenvolvermos a nossa espiritualidade diante de Deus. Também da liderança com os membros, e aí a liderança precisa tratar os seus membros com dignidade. A expressão é essa, é não usar
da autoridade, usar do cargo, do título, né, para humilhar, para quebrantar os outros, né, mas respeitando mutuamente. Portanto, cultivemos uma vida equilibrada, uma vida de maturidade cristã, usando a disciplina bíblica, o consolo aos desanimados, o amparo aos fracos na fé e pela paciência para com todos. Veja que uma breve reflexão que nós falamos aqui, tudo isso que nós falamos tem respeito a uma vida de santidade, porque entendemos que a santidade ela é a base para a ética cristã. A santidade é a base para a ética cristã. Portanto, para concluir, eu gostaria de dizer 3 coisas. Primeiro, que se alegremos, né? Que nós precisamos nos alegrar em todas as situações. A igreja ali dos Tessalonicenses, eles viviam em perseguição, tinham suas dificuldades, mas eles estavam sempre alegres. Em segundo lugar, vivendo em constante oração, porque a oração é a base de sustentação de todo aquele que quer permanecer em uma vida de santidade. E em terceiro lugar, que em tudo devemos dar graças a Deus, né? Não por tudo, mas em tudo devemos dar graças a Deus, porque em tudo somos mais, em Cristo, somos mais do que vencedores. Que nesse dia, essa breve reflexão que nós fizemos, possa produzir em nós, né, essa reflexão, e não apenas a reflexão, mas uma atitude, um estado de reação a tudo que possa e venha a impedir de nós progredirmos numa vida de santidade, aguardando de Cristo a sua volta, né? E assim vivemos em paz uns com os outros. E a palavra de Deus diz que no que depender de vós, tende paz com todos os povos. Portanto, chegamos ao final de mais um estudo, de mais uma reflexão bíblica na palavra de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, graças te damos, Senhor, porque mais um dia, Senhor, nós estamos reunidos por meio, ó Pai, deste canal, não é? Onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de compartilhar com os irmãos, com os nossos amigos, com os ouvintes da Tua palavra, Pai, esta porção da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender que essa palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, de modo que vivamos dias em santidade para o agrado e para a honra e glória do Teu santo nome. E aqueles, ó Pai, que ainda não fizeram a decisão diante de Ti, possa, neste dia, tendo ouvido e compreendido esta palavra, decidam, ó Pai, entregar as suas vidas a Ti, ó Pai, para que haja salvação, para que haja paz, para que haja alegria e contentamento. Enquanto isso, ó Pai, nós aguardamos a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Fortalece os ânimos da Tua igreja, que a Tua igreja seja ali como a igreja de Tessalônica, ó Pai, uma igreja que dá o testemunho do temor, da Tua palavra, da obediência. Fiquemos, pois, com o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pronto, meus irmãos e minhas irmãs, amigos, ouvintes do canal. Não é? Lembrando a vocês, não é? Pedimos que você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça lá a sua inscrição, dê o like, né? Confirme que você gostou, né? E compartilhe com outros, para que outros também possam ter acesso a essa palavra, né? Que o Senhor Deus nos ajude e até o próximo encontro. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau.